Isso é de uma burrice, de uma ignorância, que a gente fica assim impressionado. Mas as pessoas que são influenciadas pelo demônio, elas são capazes das piores burrices. Apesar da sua traição, apesar da sua covardia, apesar da sua safadeza, apesar da sua mesquinharia, apesar da sua vileza, apesar de você ser um verme. As pessoas vão simplesmente dizer, olha, nós temos que aproveitar a vida, temos que ter coisas boas, temos que procurar viver felizes, né? Traidor, herege, safado, imoral, adúltero. À primeira vista, parece que é uma coisa bem pesada você conseguir seguir os ensinamentos de Cristo. Parece ser uma constante luta, uma coisa que não é leve, que não é fluida, que não é simples. Mas, na verdade, é uma coisa muito, muito leve, na verdade, a mais leve de todas. E quando você descobre isso, sua vida muda bastante. Mas como assim? Como pode ser isso? Jesus mesmo dizia a todos, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como pode ser leve? Se é uma cruz, a cruz é pesada, é madeira maciça, né? Mas ao mesmo tempo, lá em Mateus 11, 28 a 30, ele diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você sabe o que é jugo? Jugo é aquela peça de madeira que é colocada sobre os bois para que eles carreguem a carroça. Será que Jesus está mentindo aqui, dizendo que é leve, que é suave? Ou é nós que não estamos conseguindo entender? Eu vou contar o que aconteceu hoje mesmo aqui, e aí você me diz. Eu tenho um amigo que é médico do SAMU. Ele é um médico muito diferenciado, acima da média, esforçado. Ele consegue reunir habilidade técnica, habilidade emocional, conhecimento. Então, ele está, sim, muito acima de muitos colegas na questão de ser médico mesmo. Mas hoje ele foi atender uma ocorrência de um acidente de moto bastante grave. No acidente tinha 2 vítimas, uma mulher que ele deixou aos cuidados da enfermagem para transportar rapidamente para o hospital, porque ela estava acordada, estava só com uma fratura ali, uma fratura bem feia, mas apenas uma fratura, estava consciente, tudo. Então só precisou organizar ela, imobilizar a perna e a enfermagem fez o transporte imediato para o hospital. Agora o rapaz estava muito, muito grave, estava inconsciente, teve batida na cabeça, no tórax, tinha fratura nas 2 pernas, fratura na bacia, então é bem grave. Mas estava vivo, o coração estava batendo, ele estava respirando. Então ele foi colocado na ambulância para tentar estabilizar o paciente. E uma situação que já é de tensão, a pessoa está na iminência da morte ali, o rapaz, depois de uma pancada dessas, começou a ficar ainda mais angustiante quando as coisas começaram a dar errado. A enfermagem não conseguia acertar a veia, manter um acesso venoso para fazer medicações, para fazer soro, para manter a pressão. O laringoscópio, que é o aparelho que é utilizado para fazer a intubação, começou a falhar, não permitindo que ele visse ali as cordas vocais do paciente para realizar a intubação. Até que durante o transporte, o jovem teve uma parada cardiorrespiratória que foi revertida com massagem cardíaca. Fizeram ali a reanimação, o coração dele voltou a bater espontaneamente, ele voltou a respirar. Porém, após mais alguns minutos, antes mesmo de chegar ao hospital, o coração dele parou de novo e dessa vez ele realmente faleceu. Ele, além de tudo, era um adolescente e era amigo de infância de um filho do médico que estava atendendo. Imagine a frustração do médico por não ter conseguido salvar um amigo de infância do seu próprio filho.
Ao retornar, ele visivelmente abalado veio conversar comigo. Falou: rapaz, eu não sei se eu consigo ficar nesse plantão, tô muito frustrado, eu não sei se eu poderia ter feito algo melhor, se eu fiz algo de errado. Se fosse tu, talvez ele ainda estivesse vivo, mas eu não fui suficiente. Ele poderia estar vivo ainda, como eu queria ter trazido ele com vida para o hospital e depois ele retornar para a família dele, mas eu não consegui. E aí eu olhei para ele e eu ri, uma risada suave, não com desdém, mas com muito carinho. Eu peguei no ombro dele e falei: meu amigo, você acredita em Jesus, sim ou não? E eu conheço ele e não deixei nem ele responder, porque eu sei que ele acredita. Foi uma pergunta retórica. Apesar de não ser tão firme na fé, ser um pecador como todos nós, eu já sei claramente que ele acredita em Jesus Cristo. E aí, depois da pergunta, eu imediatamente falei: se tu acredita nele de verdade, se tu entende a mensagem dele, tu não pode ficar frustrado com isso. Tu só fica assim se tu desejar profundamente que as coisas tivessem ocorrido da forma que tu quer, conforme a tua vontade. Mas se Deus quisesse que esse rapaz ainda estivesse aqui com a gente, pode ter certeza que o coração dele não teria parado. Certeza absoluta. Então, se Jesus queria levar o rapaz, quem é tu para dizer que não? Ele pode, inclusive, estar muito melhor do que nós, na felicidade plena, sabendo que tudo é dele e que aquela felicidade nunca vai acabar, que nunca vai desaparecer, sem nenhuma angústia, sem nenhum medo. Ele pode estar muito, muito melhor do que nós, ou pode estar muito pior também, né? Aí vai depender dele. Nosso papel é rezar por ele agora e aceitar verdadeiramente Jesus no nosso coração, não lutar contra ele. Ele que é a verdade, ele é a realidade das coisas, ele é o passado, o presente e o futuro, tudo que acontece. Então, se você não aceita a realidade, se você quer que ela seja conforme a tua vontade, aí tu vai se frustrar, tu não tá aceitando ele mesmo, tu não tá aceitando a realidade das coisas. Então, vá até ele e entregue tudo, que esse fardo ele vai carregar por ti. Então, o verdadeiro cristão não remove o passado, o que já aconteceu, pensando: deveria ter acontecido assim, seria melhor se tivesse acontecido de tal forma. Imagine a pretensão da pessoa que fala isso, né? Que acha que no pensamento dela, da forma que ela pensa, teria sido melhor. Imagine, do que a forma que Deus realmente fez as coisas, sempre com perfeição, ainda que a gente não entenda. Nosso objetivo é um dia entender, ver ele face a face, participar da natureza dele e aí sim obter a felicidade plena e indissolúvel. Mas até lá é rezar o texto todo dia e todo dia falar 6 vezes durante o Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Agora eu já estou aumentando aqui um pouco a conversa que eu tive com ele, foi mais curta, né? Eu estou explicando mais aqui no vídeo. Mas aí você consegue perceber como aquela passagem do Evangelho que eu li no início é verdadeira. Tudo fica mais leve, você não tem depressão, você não tem ansiedade, se você realmente renunciar à sua vontade. Tudo, absolutamente tudo, vai ficar mais leve na sua vida, tudo vai ficar simples. Agora, e a cruz? A cruz representa justamente isso, a renúncia da sua vontade. Como fez Jesus, como ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como a minha vontade, seja como a tua vontade. E diferente de Adão, que quis fazer o que ele achava que era bom, e como o próprio Satanás também. Então, tu ficar remoendo a morte do rapaz, querendo que as coisas não tivessem acontecido como aconteceram, mas sim como tu planejava, querendo que ele esteja vivo agora, aqui com a gente, contra a realidade das coisas, contra a vontade perfeita de Deus, tu tá sendo literalmente como Satanás, uma soberba extrema. O colega ficou muito melhor depois disso, ele ficou no plantão e eu acredito que ele conseguiu ver aquele episódio agora com outros olhos. Devemos sempre buscar melhorar, sim, sempre nos aperfeiçoar, aprender mais, melhorar a técnica, melhorar a habilidade, tudo. Mas tudo isso só tem sentido se for para fazer a vontade de Deus e não para lutar contra ela. Lembre de seguir o canal, curtir o vídeo e fique à vontade na seção dos comentários, como sempre.